Mas saiu coisa do ventilador. O negócio aqui que não cola. Agora sim, meio escuro o vídeo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou só esperando alguém entrar aí para assistir e ouvir a mensagem de Deus. Hoje tenho um sonho seguida de uma revelação que me foi me dada da parte de Deus. Tomei nota aqui no caderno de notas. Sim, nota aqui. Eu tomei nota aqui no caderno de notas. Um caderno pequeno que tome notas, e eu gostaria de compartilhar essa visão seguida de uma revelação da parte de Deus. O tema do sonho: o filho do varão protegido e o inimigo em meio aos rios. Esse foi o sonho da parte de Deus a mim na terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2020. Que diz assim: essa noite eu vi uma casa num sítio. A casa era simples. Eu vi a cozinha. Na cozinha tinha 2 fogões e prateleiras de madeira para armazenar os utensílios. Nessa área, próxima à casa, havia uma cratera com aproximadamente 30 metros de diâmetro. A cratera era bem funda. A cratera recebia água de um rio e estava subindo o nível da água até a borda. O rio também estava com um nível alto de água por causa das chuvas.
prazo era de 2 dias, para que a família saísse da casa no sítio, pois o rio iria atingir a casa. A casa tinha segurança, mas também era vigiada por salteadores. Não se podia falar algumas coisas, pois atraía os salteadores. Depois do episódio com água, eu vi um cachorro grande. Lembrava o Cérbero. Esse cachorro tentava sair da caverna negra para atacar a essa família. Eu vi que o pai de família segurava o bebê no colo e fugia da ameaça do cachorro. Contudo, uma força atraía o cachorro para a caverna negra, para mantê-lo preso lá. E então, o fogo era ativado lá. E aí, a interpretação do sonho. A casa parece ser um lugar apropriado para ficar, um refúgio, mas nenhum lugar será seguro. O Senhor nos alerta agora e continuará alertando o seu povo para o livramento, sendo que o prazo estipulado é de 2 dias ou 2 anos, pois os rios transbordarão, como nos dias de Noé. Portanto, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, dar-nos a vida, e no 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, prosseguiremos em conhecer ao Senhor, como a alva está aparelhada à sua saída. E ele a nós virá como a chuva e como uma chuva serôdia que rega a terra. E foi-me dado estes versículos, Oséias 6, 1 e 3. Vinde, retornemos a Yahvé, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No 3º dia, nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Yahvé. Certa como a aurora é sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Sobre o lugar ser seguro e ter salteadores ao redor, continuando a interpretação do sonho, nos remete à prudência, pois não se pode dar legalidade ao inimigo. Se der, ele age. Cérbero, na mitologia grega, é um cão monstruoso que guarda a entrada do submundo. Sua cauda é descrita como de dragão e às vezes como de serpente. O submundo é o Tártaro. A história diz que esse local era rodeado de rios. A Bíblia também nos que o dragão pousa também no meio dos rios. Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, o grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu fiz para mim. Também foi-me dado esse versículo, Ezequiel 29, versículo 3.
Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Fala e dize-lhe, assim diz o Senhor Yahvé: eis que estou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão deitado no meio do Nilo. Tu que dizes, o Nilo é meu, fui eu que o fiz. Continuando a interpretação do sonho. O sonho mostra o cachorro tipificando o inimigo. O cachorro não tem poder de ataque contra essa família, pois o Senhor a família, os servos, o bebê do varão, que será arrebatado para Deus e de nos braços do Pai. O dragão representa o inimigo, perseguirá a mulher quando der à luz o filho varão. A serpente lançará de sua boca veneno após a mulher, água como um rio, a fizesse arrebatar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 e 15. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente alimentada, por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Só até o versículo 15. Através deste sonho que foi me dada da parte de Deus, o Senhor nos alerta sobre inundação. Em vigilância, haverá um refúgio para os servos, os que estão debaixo da boa proteção de Deus, e o filho do varão da noiva que será guardada pelo Pai. Este sonho tem tudo a ver com o que nós estamos presenciando na face da terra dos vivos. Este sonho que foi me dado da parte de Deus na terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2020, tem tudo a ver com as grandes inundações que está acontecendo na terra. E também tem tudo a ver com o dilúvio que também a nação e todo o território está passando. Ao lermos aqui, nós vemos que aqui fala sobre uma casa. Também fala que o prazo é de 2 dias, né? A casa representa um lugar seguro, representa a presença de Deus. É igualmente Noé, quando fez a arca. Noé, quando fez a arca representa Jesus Cristo, representa a proteção que só está em Jesus. E aqui no versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 3, Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 3. Vinde, retornemos a Yahvé, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No terceiro dia, nos levantará, e nós viveremos em sua presença.
conheçamos e corramos atrás do conhecer a Yahvé. Certa como a aurora é sua vinda, ele virá a nós como a chuva. Aqui nessa passagem fala também sobre o lugar. Que Deus diz aqui que Deus faz a ferida e ao mesmo tempo que ele fere a terra, ele também dá a cura. Ele faz a ferida e deseja que seu povo retorne a ele para que o seu povo seja curado por ele. Esse sonho representa um alerta. Representa um alerta e uma vigilância. Aqui Deus está nos chamando para nós estarmos em alerta, atento e vigilantes a tudo aquilo que ainda está por vir na face da terra dos vivos. Este sonho também representa o inimigo. Pode ver que quando eu li, fala também sobre o inimigo. Fala sobre o cachorro, o cérebro, né? No meio do povo, se mantendo preso ali. O sonho também fala sobre o fogo, né? Fala também sobre as coisas que virão no futuro breve. Dá o prazo dos dias, das horas. E diz que as próximas coisas estão por vir. Este sonho fala que nós precisamos estar em alerta. Deus está nos alertando sobre inundação. Sabemos muito bem que nós já estamos presenciando. Existem cidades por aí que já estão presenciando a inundação. E infelizmente ainda falta mais outros lugares para também presenciar da inundação. O Senhor, através deste sonho, nos alerta também para estarmos em vigilância. Vigiando em todas as coisas que ainda estão por vir, que ainda não aconteceram. Ele também, através desse sonho, fala que haverá um lugar de refúgio. Que nem todos os lugares, como estão dizendo por aí, né? Que aqui fala, a casa era simples. Eu vi a cozinha contendo 2 fogões e prateleiras de madeira para armazenar os utensílios. Nessa área próxima à casa, havia uma cratera com aproximadamente 30 metros de diâmetro. A cratera era bem funda, ela recebia água de um rio e estava subindo o nível da água até a borda. Prestamos bem atenção aqui neste sonho que fala sobre a água e que a água sobe até a borda. Nós já estamos presenciando isso. Em algumas cidades a água já está passando já da borda. Está quase já inundando toda a terra. E aqui o nosso Senhor nos alerta sobre uma forte inundação que há de vir sobre a terra. Para que nós estejamos em vigilância, haverá um lugar de refúgio para os servos de Deus, os verdadeiros servos do Altíssimo. E também este sonho fala sobre o filho do varão, o filho da noiva que será guardado pelo Pai. Fala do povo, dos servos que vivem em obediência. Em 1 Pedro fala, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Muitas das vezes nós perguntamos assim: será que tal existe? De onde que poderia essa tal criatura ter vindo? Qual é o propósito dessa tal criatura? Qual é o objetivo desta tal criatura? Qual é a sua intenção para o povo de Deus? O que esta criatura faz? O que pode fazer esta criatura? Né? Será que ele é como muitas vezes nós perguntamos em nossos pensamentos? Será que esta tal criatura é como muitos acreditam? Ou é simplesmente uma realização mítica do mal? E aí o nosso Deus fala que esta tal criatura que logo o sonho fala, que representa o inimigo, está falando sobre o cachorro Cérbero, de nome Cérbero. E na mitologia grega esse cachorro representa um dragão. Representa, deixa eu ver aqui. Tá aqui, Cérbero na mitologia grega representa um cão monstruoso, um cão bem grande, que guarda a entrada do submundo, né? Sua cauda é descrita como uma cauda de um dragão e às vezes como uma cauda de uma serpente. Este sonho também fala sobre o submundo, é o Tártaro. A história diz que esse local era um local muito rodeado de rios. A Bíblia também nos diz que o dragão, ele também pode pousar também no meio dos rios. Assim diz o Senhor, aí ele fala lá em Ezequiel, capítulo 29, versículo... Ezequiel, capítulo 29, versículo 3. Fala e diz: assim diz o Senhor e contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão deitado no meio do Nilo. Tu que dizes, o Nilo é meu, fui eu que o... Uma causa principal se esconde por trás das circunstâncias trágicas e das circunstâncias de sofrimentos trágicos, que muitas das vezes aflige nós, seres humanos. A palavra de Deus também revela que um ser poderoso, um ser inteligente e muito influente, ele também pode orquestrar a maldade que domina todo o nosso planeta. A maioria de nós já ouvimos falar do seu nome, já ouvimos falar dele bastante vezes. A Bíblia, na maioria das suas vezes, o chama diabo e Satanás. Diabo é o inimigo das nossas almas. É aquele que não consegue ver-nos felizes na presença de Deus. É aquele que deseja em todo o tempo estar querendo buscar e receber da adoração que era para ser de Deus. O diabo, Satanás, é aquele que orquestra todo o mal. É aquele que orquestra os dias da destruição do planeta. É aquele que faz toda aquela orquestra de maldade para atacar a sua igreja. E aqui no sonho ele representa o cachorro, o Cérbero. Satanás, ele é um tipo de cachorro, é um tipo de inimigo que orquestra o mal para tirar a
a igreja de Jesus do foco. A Bíblia revela sobre Satanás. E muitas das vezes chamamos ele de diabo. Talvez você possa ter tido vontade de saber se ele realmente existe. Muitas das vezes nós, em nosso pensamento, quando não conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós pensamos que Satanás muitas vezes não existe. Pensamos muitas das vezes que ele não orquestra o mal que nós podemos viver em todo momento aqui na terra dos vivos. Muitas das vezes, talvez, nós perguntamos, será que o diabo realmente existe? Será que é ele mesmo que orquestra o mal para a sua igreja? Afinal, para muitos de nós, o diabo parece até ser um personagem de um conto de fadas, muitas das vezes. Existem pessoas crentes que eu já vi falar que o diabo não existe, que o céu e o inferno também não existem. Já ouvi também falar uma religião que eu, antes de conhecer Jesus Cristo, eu servia. Falava que o diabo não existe, que o inferno também não, que o céu também não existe, mas eu digo que o céu existe, que o inferno também existe, e que Satanás também existe, e que ele é quem orquestra todo o mal. Ele é quem faz toda aquela orquestra maldosa e ataca a igreja do Salvador e tira muitas das vezes a igreja do Messias, o verdadeiro Salvador, do foco que é a salvação de Jesus. É ele quem faz todas as circunstâncias trágicas, é ele quem representa as coisas, as destruições, é ele quem representa a região infernal. Ele está sempre na luta contra o bem, para tirar a igreja do foco do bem, para que a igreja de Cristo não venha estar ligada com o bem automaticamente. Glória a Deus, está chovendo, tomara que não vá cair a energia, queridos irmãos. Nós estamos passando por muitas coisas, por muitas tribulações, muitas coisas se dissipando, muitas pessoas morrendo. O Egito será o mais insignificante dos reinos, assim diz a palavra de Deus, e nunca mais se elevará acima das nações. Os países que estão passando pelo sofrimento, eles nunca mais, aqui sim diz a palavra, nunca mais estes países que estão passando por estes vales de tribulações, eles nunca mais serão o mesmo. E nunca mais eles elevarão acima de outras nações. O que o nosso Pai nos diz aqui é que nós devemos estar em alerta. Ele diz que mesmo que as coisas venham aumentar e diminuir, temos que estar vigilantes. Mesmo que as coisas venham antecipadamente acontecer e se antecipar ao mesmo tempo, temos que continuar a estarmos vigilantes e não cair em descrédito. Muitas das vezes a igreja cai no descrédito porque aquela tal coisa não aconteceu, aquele tal negócio não se cumpriu, aí a igreja deixa
permitir com que o descrédito venha cair. Nós não conseguimos encontrar uma fonte confiável de conhecimento se não for da parte de Cristo Jesus. Se não for da parte de Cristo Jesus, a fonte do conhecimento em outro lugar nós não conseguimos, nós não encontramos. A mesma coisa é igualmente esse sonho. Sonho fala sobre um lugar seguro, uma casa em um sítio. A casa representa um lugar seguro. Para nós, esse lugar de fonte confiável, esse lugar seguro, confiável, de refúgio, não está em outro lugar. Não está no Egito. Não está em outro Deus. A fonte de proteção confiável está em Jesus. Está na presença de Deus. Está junto dele. Junto de Deus está a proteção. Junto de Deus está o refúgio. Junto de Deus nós podemos encontrar a segurança confiável que eu e você precisamos. Junto de Deus está o galardão confiável que eu e você precisamos e que nós breve iremos receber das suas mãos. E muitas das vezes nós perguntamos: aonde é que eu posso encontrar uma fonte confiável de conhecimento? Aonde é que eu posso encontrar uma proteção confiável, uma segurança confiável? Aonde que posso buscar? E nós nem paramos para perceber que aquilo que nós procuramos está em Jesus. A segurança que nós precisamos está em Cristo. Deus, através das páginas da Bíblia, fala que o lugar seguro de refúgio para mim e para você que está aí, está nele. Está nele o lugar de refúgio e segurança. Se lermos com atenção, com bastante atenção, as Sagradas Escrituras, nós iremos ver que o lugar de segurança não está lá fora. A fonte inesgotável de conhecimento infinito não está no Egito. Não está dentro de uma congregação, de uma denominação. Não está com um líder. Não. Existe apenas uma fonte inesgotável de conhecimento, graça e virtude. E inteligência também. Está em Cristo. A nossa confiabilidade tem que estar nele. Porque através dele é que nós vamos adquirir graça, poder, autoridade e conhecimento. E inteligência também. A nossa confiabilidade tem que estar em Cristo e na sua palavra. Nós devemos então confiar na sua palavra e em Cristo. E aí eu te pergunto, aonde que você tem colocado a sua confiabilidade? Aonde você tem buscado a fonte inesgotável de conhecimento infinito? Aonde você tem buscado as respostas da fonte
E qual a fonte que você tem buscado as respostas? Será que você tem buscado as respostas para a sua fonte, para as suas perguntas, lá fora? Naquilo que você tem aprendido? Em evidências inequivocadas? Em evidências de lá de fora? Ou foi em Cristo? A Bíblia contém evidências inequívocas também, que é verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e que nos ajuda a darmos continuidade naquilo que precisamos. Pode ver que no sonho fala sobre a casa, sobre o lugar seguro. E nesse lugar seguro também existem salteadores. Esse sonho também representa que breve a igreja presenciará por uma grande perseguição em massa. Parece brincadeira o que estou falando aqui. Que brevemente a igreja presenciará por uma grande perseguição em massa. No globo todo, na humanidade toda. Brevemente, não é somente a nação aqui que nós moramos, nação brasileira, não será somente a nação brasileira que vai receber e presenciar de uma grande perseguição em massa, não. É em toda a humanidade. A fonte para tudo está aqui. Tudo que estou falando aqui é o Espírito que me revela tudo. Tem gente que acha graça, né? Tem gente que sorri, tem gente que zomba do que um servo de Deus fala, do que um profeta está declarando em nome de Cristo. Tem gente que não crê, tem gente que não acredita, tem gente que não busca conhecimento que está nas Escrituras. Porque Deus se revela através das Escrituras. Inclusive, Deus fala comigo de vários modos. Ele se revela para mim através da sua palavra. Ele se revela para mim através de visões com os olhos abertos. Geralmente eu tenho visões de olhos abertos. Eu nunca cheguei a ter uma visão com os olhos fechados. Geralmente eu tenho visões com os olhos abertos. O Espírito de Deus, ele se revela a mim através de um louvor, através de um hino, através de pessoas, através até mesmo da natureza, dos animais, né? Através, deixa eu ver quem mais, através de sonhos também, e junto ele me dá a interpretação do sonho. Eu confio no que está escrito na Bíblia Sagrada, mas também confio que o Espírito de Deus pode também falar com o seu servo. Pode representar e apresentar ao mesmo tempo as coisas para o seu servo. O Espírito Santo, ele existe, é uma pessoa, ele é igualmente eu e você. Só que ele tem um porém, ele não tem pecado e nós temos pecado. Nós pecamos e ele não. Ele é zero de pecado. Deus é zero de pecado, ele é zerado de pecado, ele é limpo, ele é puro, ele é santo. Ele não tem pecado nenhum na sua vida. Quando ele esteve aqui a vagar pelo coração da terra,
andar, caminhar, fazer os seus milagres, seus sinais, tudo em nome do seu Pai. Ele esteve aqui, o Verbo vivo se fez carne, se fez de homem, se fez de pobre, se fez de miserável, para mostrar para nós que o mesmo poder que ele tem, nós também temos. Ele mostrou para nós que ele não pecou e que nós também não pecamos se estivermos com ele. Sem ele, nós somos danadas para fazer aquilo que desagrade o seu coração. Mas quando ele faz parte da nossa vida e está em nosso altar, nós, aleluia, quando nós solicitamos, se faça presente em nosso altar, nós temos força para vencer o pecado. Assim como Jesus venceu o pecado, nós também temos o poder de vencer o pecado quando nós solicitamos a Cristo em nosso altar. Uma linda passagem na Bíblia Sagrada é quando Jesus, em meio ao deserto, jejuando 40 dias e orando, foi levado até o deserto pelo Espírito. E lá no deserto estava Satanás. E lá no deserto Satanás tentou ao nosso Senhor. Se fosse outro Jesus, se ele fosse outro, Jesus Cristo tinha recebido a tentação de Satanás. Se ele fosse como eu e você, ele já tinha recebido as coisas que Satanás ofereceu a ele lá no deserto. Só que Jesus teve sabedoria, como até hoje tem sabedoria para enfrentar o mal. Ah, mas o que tem a ver, irmã, essa palavra que você está falando com o seu sonho? Tem tudo a ver também. Tem tudo a ver. Eu deixo o Espírito Santo me usar conforme Ele quer. Conforme Ele quiser, Ele pode me usar. Sou um vaso dele, vaso pobre, miserável, pecador, que pertence a Ele. Um vaso que confia nele. Então eu dou lugar para Ele usar conforme Ele quiser. Conforme Ele desejar. Conforme, do jeito que Ele quiser, Ele pode me usar. Ele pode falar o que Ele quiser. Porque Ele é quem manda na minha boca, não sou eu quem manda em mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que assim como Jesus, o teu Salvador, ele teve o poder de vencer o pecado, eu e você também temos o poder de vencer o pecado. Tem muita gente que diz: eu não tenho poder para vencer o pecado. Eu já ouvi falar pessoas dizerem: eu não tenho poder para vencer o pecado. O pecado é mais forte que eu. O pecado se prevalece com mais força, mais do que eu. Eu não tenho força para vencer meu pecado. Eu não tenho força para vencer meu pecado, eu já ouvi falar. Muita gente que diz isso: eu não tenho força para vencer o pecado. Eu não tenho força para não pecar. Eu não tenho força para largar de mão meu pecado. Eu não tenho confiabilidade, que assim como Jesus venceu o pecado, eu não tenho confiabilidade que eu também posso vencer.
vou te mostrar que você pode. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele foi tentado muitas vezes. Satanás levou Jesus para ser tentado várias vezes. Várias vezes Satanás tentou Jesus. Até mesmo na morte, Satanás tentou Jesus. Se você não sabe, fique sabendo. Que quando Jesus Cristo estava pregado na cruz do Calvário, naquela hora Jesus foi tentado por Satanás. Satanás estava ao derredor de Gólgota, lá em Gólgota, no lugar onde Cristo Jesus estava. E do lado direito e do lado esquerdo de Cristo havia 2 ladrões. E logo abaixo havia as multidões, fariseus, saduceus, jebuseus, todos aqueles que não creram que Jesus Cristo era o Salvador verdadeiro. Desceu do céu para salvar a humanidade do pecado, da justiça, do juízo e da morte eterna. Satanás ali naquela mesma hora tentou Jesus. Ao usar um fariseu que estava embaixo e dizer assim: desce daí, se tu és se tu és Jesus, desce daí, te salva. Está na Bíblia, não sou eu quem estou falando. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E o que foi isso? Foi uma tentação de Satanás. Satanás usou o fariseu para falar: se tu és o Salvador, desce daí. E outra, usou também o fariseu para falar assim: profetiza quem te bateu, quando estavam batendo na face de Cristo. O que é isso? É uma tentação. E ele se entregou à tentação? Não. Jesus teve força e venceu a tentação. Venceu tudo que se levantava e se opôs a ele naquela hora. E assim ele diz para mim e para você que eu e você também temos o mesmo poder que ele teve de vencer. Nunca diga que você não pode vencer o pecado. E aí eu te pergunto, será que o pecado é mais forte que você? Ou será que você é mais forte que o pecado? Tem gente que o pecado se torna mais forte do que a própria pessoa que está pecando. Tem gente, escute isso aqui, tem gente que diz assim: o pecado é mais forte que eu não vou vencer o pecado, porque ele tem mais poder que eu. E aí eu te pergunto, qual é o Deus que tu serve? Qual é o Deus que tu serve? De onde é que vem tua força? De onde é que vem a tua sabedoria? Vem lá de fora? Vem do líder? Não. Vem de Cristo. Vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dele é que vem a minha força e a tua. Para que nós venhamos obter uma prova contundente da confiabilidade da palavra do Criador, é necessário que nós venhamos buscar e alcançar o que ela pode fazer por nós. É necessário que nós venhamos confiar em Deus.
em Deus. Não adianta nós acharmos que estamos seguros com algo se nós não estamos. Não adianta Deus dar um prazo de 2 dias. Não adianta Deus dar um prazo, 2 prazos, prazo de 1 dia, prazo de 2 dias. E você continuar na indisposição de querer ser salvo. A Bíblia revela para nós que o nosso poder, nosso conhecimento e a fonte confiável, uma fonte inesgotável de graça, poder e conhecimento, a Bíblia nos diz e nos revela também que tudo que nós buscamos e desejamos alcançar não está do lado de fora, mas está na palavra de Deus. A Bíblia é uma especulação, a Bíblia não é uma mitologia, como muitos dizem. A Bíblia não é nenhuma história de conto de fadas. A Bíblia não é nenhuma informação de fantasia. A Bíblia é real. Porque é nela que Cristo se revela. É através dela que nós conhecemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos que pôr a nossa confiança nela, estarmos preparados, buscar nela aquilo que nós precisamos saber. Em Cristo Jesus, está um utensílio, se encontra nele, no nosso Rei, um utensílio para a nossa segurança se encontra nele, se encontra na sua presença. Os notáveis de conhecimento confiáveis se encontram em Jesus. É na palavra que está todas as coisas. A informação das fontes está em Jesus. Ele é a casa que o sonho que eu contei aqui, que interpretei também. Ele é a casa. E nele está a verdadeira segurança. Tem gente que está dizendo, eu já estou ouvindo, gente falando assim, não, a minha confiança está no homem. A minha confiança está aqui no mundo. A minha confiança está aqui na terra. A minha confiança está aqui. Não. A nossa confiança não tem que estar no homem. A nossa confiança não tem que estar na terra. A nossa esperança também não tem que estar no homem, não tem que estar na terra, não tem que estar lá no Egito. E naquilo que estão apresentando lá no Egito, nos materiais do Egito. Tem gente que está pondo a confiança sua nos materiais do Egito. Eu quero dizer não. A tua confiança não, você não tem que pôr a sua confiança lá nos materiais do Egito, lá do outro lado de fora, do outro lado lá de fora. Não. Você tem que pôr a tua confiança em Jesus, porque Ele é a casa onde habita a verdadeira segurança para a igreja. O mundo espiritual, meus queridos irmãos, é um mundo tão real que nós não podemos ver a olho nu. Eu vou repetir de novo. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual
a olho nu. Temos que estar na presença de Deus, através do Espírito Santo, tendo visão espiritual do reino dos céus, para poder ver. Tem que estar com comunhão ativa, né? Intimidade ativa para poder ver o mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. Quando as coisas acontecem aqui no mundo físico, primeiramente acontece lá no mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo espiritual acontece aqui no mundo, depois se cumpre no mundo terreno aqui. Eu, inclusive, semana passada tive uma visão da parte de Deus. De olhos abertos, eu estava orando e o Espírito Santo veio sobre mim. E com os meus olhos abertos eu vi uma visão. Uma bola grande, escura, né? Eu estava de pé, estava orando, fazendo a oração para Deus, orando pelos meus irmãos. E também, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus pelas coisas boas e ruins. E aí fui orando, e aí, de repente, minha visão abriu. E eu vi aquela bola grande, aquele negócio redondo. Não era plano, era redondo. E ali, com os meus olhos abertos, eu fixei naquela direção daquela bola negra. E ali eu vi os portais, junto com aquela bola negra aberta, os portais dimensionais. Eu vi o plano espiritual, o mundo espiritual. Enxerguei com os olhos abertos. Eu vi naquele exato momento os portais dimensionais. Os portais dimensionais que estão descritos no livro de Apocalipse 9. Vou ler aqui o livro de Apocalipse 9, que fala dos portais dimensionais. Eu vou ler aqui Apocalipse 9. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. De modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse, e as árvores, somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los, durante 5 meses, com tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres e dentes como os do leão. Tinham couraças como de ferro e o ruído de suas asas. Eram como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Eram ainda providos de caudas semelhante ao dos escorpiões com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses.
Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O primeiro ai passou e agora vem o segundo ai. E nesta minha visão eu vi uma bola muito grande, uma bola escura, negra, e vi os portais dimensionais. E juntamente com a minha visão de olhos abertos, o Espírito Santo ministrou o meu coração e disse que os demônios já foram soltos dos portais dimensionais. Sabe aqueles gafanhotos que estão atacando, inclusive lá na China, e mais em outro lugar que me falha a memória aqui neste exato momento agora, mas creio eu que cada um de vocês sabe de toda essa história. Aquilo não é verdadeiramente gafanhotos, bichos naturais. Aquilo lá são demônios. São demônios aquilo ali. E eu via, com a minha visão, com os olhos abertos, eu via demônios vagando em toda a terra. Vagando em todos os 4 cantos da nação. Atacando somente aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Esses demônios que foram soltos e que foram liberados dos portais dimensionais do inferno. Estes demônios se transformaram em gafanhotos. Eles não foram libertos dos portais dimensionais do inferno. Eles não foram soltos para matar. Mas esses demônios com formato de gafanhoto, eles foram liberados dos portais dimensionais do inferno para atormentar todo o povo, para atormentar toda a nação. O mundo espiritual são tão reais quanto o nosso plano físico, meus irmãos. O mundo espiritual, ele existe. Tem gente que ainda diz que não existe. Tem gente ainda que continua não acreditando nas profecias de Jesus e na palavra de Deus, porque acha que a palavra de Deus e a profecia que Jesus profetizou é tudo uma história, é tudo um conto de fadas. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, que os portais dimensionais do inferno, eles existem e eles já foram abertos. Eu vi demônios vagando por toda a terra. Nosso país está à mercê dos demônios. Vou repetir de novo. Nossa nação está à mercê dos demônios. O nosso país e outras nações lá fora, do lado de fora, estão à mercê dos demônios. Já foi aberto, já foi liberado, eles estão vagando, eles estão andando. E eles só vão atacar aqueles que Deus permitir que ataque. Aqueles que têm um selo na fronte, o selo de Deus nas suas frontes, nem pensar estes demônios chegarão perto desses. Porque estes estão protegidos, estão escondidos em um lugar secreto, um esconderijo secreto, onde só Jeová sabe onde guardou os seus. Estes que têm um selo na fronte. Esse vírus aí que está assolando, eu nem estou muito preocupada com isso, eu nem me preocupo com isso. Tem muita gente que está preocupada com isso. Eu nem estou muito preocupada com esse negócio desse vírus aí, não.
Já chegaram a perguntar para mim: Jéssica, você está preocupada com esse vírus? Você está angustiada com isso? Aí eu olho para a pessoa e digo: eu não. Se eu te disser que eu estou preocupada para que esse vírus venha ser, com preocupação desse vírus, eu estou mentindo a você. Eu estou pouco me preocupando para isso. Estou tão segura, tranquila, porque eu sei que o mal ele só se aproxima de mim se Deus permitir. A enfermidade só me toca se Deus permitir. Se o meu pai permitir que me venha me tocar a enfermidade. Eu tenho tanta fé no Deus que eu sirvo, meus irmãos. Tanta fé, mas tanta fé que eu não tenho medo nem da morte. Se eu te disser que eu tenho medo de morrer, eu estou mentindo para você. Mas eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que quando chegar o meu dia de morrer, eu irei para o céu com Jeová. Eu irei com ele para lá. E essa é a minha esperança. Se eu disser que eu estou com medo desse vírus aí também, eu estou mentindo. Mas eu estou com a minha alma tão limpa e tranquila. Estou numa tranquilidade. Hoje eu andando pela rua, fui no centro, fazer uns negócios aí. E aí havia um homem que estava espirrando, danado espirrando. Aí a minha tia que estava do lado disse: olha, cuidado com esse negócio de espirro. porque o vírus está solto por aí. Aí eu olhei para ela e disse: eu estou bem dada com Deus aqui. Deus está aqui, Deus está me protegendo. Nada me pega, nada me atinge. O que vem por debaixo não vai me atingir. Eu não tenho medo dessas coisas que estão vagando, dessas pestes perniciosas que estão vagando na escuridão, não. Eu creio no Deus que eu sigo, que Ele é poderoso para guardar aqueles que nele confiam. Eu creio, eu confio que o Deus que eu sirvo, Ele está guardando a mim em todo momento. E também creio que Ele também está guardando todos aqueles que Ele escolheu também, além de mim. Todos os profetas dele estão guardados no esconderijo, onde só Ele com os olhos dele sabe aonde Ele guardou. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus, Ele tem um poder de guardar a sua igreja que nele confia num lugar tão secreto, mas tão secreto que nem Satanás e nenhum mal pode enxergar. Não sabe nem onde é que ele guardou os dele. O diabo tenta procurar, tenta enxergar, tenta ver aonde é que Jeová escondeu os seus escolhidos, mas nem ele sabe. Só Deus é que sabe onde é que ele guardou eu e você. Só Ele sabe. Quando a gente pede: Deus, guarda-me em um lugar secreto, em um esconderijo secreto, aonde só teus olhos podem me ver. E Ele faz. Se nós pedirmos assim com muita fé em nossos corações, o Pai faz. E Ele nos tira do lugar aonde Satanás pode nos ver e coloca num lugar aonde o diabo não pode nos enxergar. Eu creio, e é assim que Ele trabalha. É assim que o meu Deus, Ele trabalha, assim que o Criador, o meu Criador, o teu Criador e Criador de todo o universo, é assim que Ele trabalha. Ele diz bem perfeitamente na sua palavra: quando me pedires,
peça-me com fé, que eu logo atenderei. A palavra dele diz que sem fé é impossível nós agradarmos a ele. Se nós, por exemplo, estamos aqui em conflito e nós pedimos a ele da boca para fora, ele não vai ouvir, não vai atender. De forma alguma ele não vai ouvir, nem vai atender. Da boca para fora ele não atende. Mas com fé e de todo o coração ele, rápido, em um piscar de olhos atende. É assim que o meu Deus trabalha. É assim que ele trabalha. Ele nos esconde. Quando nós depositamos a nossa fé nele e a nossa segurança nele, ele não deixa que nada venha nos atingir. Ele não deixa também nem que Satanás com seus anjos caídos venha nos atormentar. É por isso que eu digo que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. A única coisa que eu tenho temor é do castigo que provém do céu da parte do meu Criador. Disso eu tenho temor. Mas de outra coisa que vaga na terra aqui dos vivos, eu não tenho temor. Eu não tenho temor de Satanás, eu não tenho temor de faca, eu não tenho temor daquele que mata nós com faca. Eu não tenho medo de nada disso. O temor que eu tenho é só do meu Senhor. Eu só tenho temor daquilo que o meu Senhor pode fazer. Eu tenho temor dos castigos de Deus. Mas do homem aqui da terra eu não tenho, não. Se eu disser que eu tenho temor do homem da terra, eu estou mentindo. E uma coisa que Deus abomina é mentira. E eu digo, Senhor, eu tenho medo do teu castigo. Eu tenho medo de errar contra ti e tu me castigar. Isso eu tenho pavor. Mas do homem daqui da terra e da maldade maliciosa do homem aqui, eu não tenho medo, porque eu tenho a ti que me guarda, me protege, me ensina, me orienta, me acolhe quando eu preciso. Quando estou fraca, me dá forças. Quando não consigo caminhar, estou fraca nas pernas, tu me seguras. É em Deus que está a minha confiança. É nele que está a minha segurança. É nele que está a minha esperança. É nele que está o meu pensamento. E mesmo que os portais dimensionais do inferno estejam abertos, porque já estão, e os demônios vagando em todo o território, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Porque em mim existe um guarda. O guarda está no altar. O guarda de Israel se faz presente aqui neste altar. O guarda de Israel se faz presente aqui neste altar. Eu não tenho mal, eu não temo a nada da terra, mas eu temo as coisas que vêm do céu. As coisas que vêm do alto eu temo, porque é do meu Deus, do meu Criador. Mas daqui da terra eu não temo a nada. Porque o Criador se faz presente aqui nesse altar, para a glória dele, para a honra dele. E agradeço também por ele estar se fazendo presente aqui neste altar. E eu creio que ele também faz-se presente no teu altar também.
Se ele não se faz presente no teu altar, busque por ele, para que ele venha se fazer presente no teu altar. Para que o mal não possa te tocar. Para que a arma forjada contra ti não se prevaleça ao teu favor. Aleluia, Deus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Eu quero dizer para você, meu irmão, não busque segurança em outro território. Tem gente que está me acompanhando aqui, me ouvindo, que tem buscado segurança em outro lugar, até em um objeto material. Eu estou sentindo do Espírito Santo de falar isso aqui. Tem gente que está me acompanhando aqui, me assistindo, que tem buscado a sua segurança lá fora. E tem gente também que tem buscado a sua segurança em um objeto material, para que de nada serve, de que nada vale. Eu não estou falando isso aqui porque eu queria falar, não. É o Espírito Santo é quem está mandando dizer. Ele está falando ao meu coração. Minha filha, faz essa pergunta para esses que estão aí acompanhando a transmissão. Aonde é que tu tens colocado a tua confiança? Em quem tu tens crido? Em quem tu tens crido? Olha que o Papai do Céu está mandando eu perguntar para você. Meu Deus. Aleluia, Deus. Assim diz o Senhor. Assim Ele diz. Em quem tu tens crido? Em quem tu tens colocado a tua confiança? Aonde é que está a tua esperança? Aonde você tem colocado a tua fé? Como está o teu lugar secreto? Como é que está a tua fonte de conhecimento? Como é que você tem feito as coisas? Você fez com a sua própria força ou deu lugar para Deus realizar para você e te dar força para você fazer? Quantas vezes
Você tem confiado no sobrenatural? Quantas vezes você tem crido no agir do teu Salvador? Ah, meu Deus. Quantas vezes naquilo que o teu Senhor tem dito para você? É para ti que Ele está mandando eu te perguntar isso. É para você mesmo que está aí agora, online, aí, assistindo. Ah, Senhor, Espírito Santo. É para ti que Ele faz essa palavra aqui, essa pergunta é para você. É para você essa pergunta, igreja. Quantas vezes você tem buscado a presença de Deus? Quantas vezes você tem buscado a face do teu Criador? Você tem certificado-se que Ele está fazendo aquilo que você pediu? Você tem um certificado das coisas que você tem pedido a Ele? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Enquanto o inimigo cerca Jerusalém, porque o inimigo está cercando Jerusalém com tanta força, mas com tanta força, que ao mesmo tempo ele está guerreando. Eu quero dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que nele creem. Vou repetir de novo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que nele creem e que nele confiam. Neste momento, neste exato momento, nesta hora, eu posso ver anjos acampando-se ao redor daqueles que confiam em Deus e que crê em Deus. Eu posso ver nesse momento milhões de anjos, muitos anjos acampando ao redor daqueles que têm posto a sua confiança em Deus. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Criador, ele acampa-se ao redor daqueles que confiam em Deus e que crê em Deus. No Salmo capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é por isso que eu digo, eu não temo a nada da terra. Eu não tenho medo de nada, nem da morte. Eu não tenho medo do mal que pode me cercar. Mas eu temo ao castigo do céu. Aquilo que vem do céu eu temo, mas o que vem daqui de baixo na terra não temo. Porque eu dito esse versículo que está em Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu não tenho medo porque em volta de mim, ao redor de mim, estou cercada de anjos. Porque Deus, ele vê ele sabe
quem teme a Ele. E estes aí, Deus envia batalhões de anjos poderosos para guardar, proteger, orientar, guiar, iluminar, ajudar, livrar de todo mal, livrar da peste perniciosa que vaga na escuridão. Eu quero dizer que esse vírus que está assolando a terra, isso não passa de demônios. Isso é uma peste perniciosa que vaga em meio à escuridão. E este negócio só ataca aquele que Deus permite que venha atacar. Só ataca aquele que Deus der permissão. Os demônios já foram soltos, liberados dos portais dimensionais do inferno. Se eu estou dizendo que o portal dimensional do inferno foi aberto, foi aberto. E breve, escute. Breve nós presenciaremos esse sonho que eu falei. O filho do varão protegido. E o inimigo em meio aos rios. O inimigo está ao redor de nós, em meio a todas as coisas. Mas nós, filhos de Deus, estamos cercados de anjos. E estes poderosos anjos de guerra, arcanjos, eles estão nos guardando de todo mal que está por vir. É muito bom saber, meus queridos irmãos, que aqueles que confiam em Deus e depositam a sua confiança no céu e entregam da sua vida nas mãos de Jesus Cristo, estes não estão em nenhum momento desprotegidos, mas estão em todo momento protegidos pelo poderoso Deus. E também ao mesmo tempo estão vulneráveis às pestes perniciosas que vagam em meio à escuridão aqui no mundo. Aleluia. Muitas coisas ruins que acontecem aqui no mundo são provocadas pelo inimigo. Muitas coisas que acontecem aqui no mundo são provocadas por Satanás e por seus anjos. Porque os portais dimensionais do inferno já foram abertos. Deus já deu a ordem e os demônios foram liberados para atacar aqueles que Jesus ordenar que o anjo passar. Aleluia. E é por isso que eu digo que muitas coisas aqui na terra, neste mundo, que jaz do maligno, são provocados por Satanás e seus anjos caídos, seus turbilhões de anjos, exércitos de anjos das trevas, anjos negros. E outras coisas não são provocadas pelo inimigo. Em meio ao todo este caos deste mundo que o mundo está presenciando, em meio a tanta violência que nós estamos presenciando, em meio a tantas mortes, em meio a tantas enfermidades perigosas que levam até a morte, em meio a tantos desastres que estamos vendo, em meio a tanto caos, em meio aos dilúvios que estamos presenciando, em meio às catástrofes que estamos presenciando na face da terra dos vivos, o povo de Deus, aqueles que estão debaixo da luz e da proteção do céu, estes todos estão protegidos pela mão do Rei dos Reis. Glória a Deus por isso. Eu estou dentro desse negócio da proteção do alto dos céus. O mal não me ataca, o mal não me atinge, espada maligna do inferno não se prevalece contra mim, e nem contra você que está debaixo da luz, da obediência e da vontade de Deus e da proteção do Eterno.
Mas eu quero te dizer para você que está longe de Deus, distante do Criador, que negou Jesus, que não quer saber da verdade, que não quer abrir os olhos para a verdade da palavra, que rejeita Jesus, que nega o Filho, que nega o Pai, que nega os profetas de Cristo, que nega a verdade, que nega a palavra, que nega todas as coisas vindas dos céus para você. Eu quero dizer para você que você não está em segurança. Eu quero dizer que você não está protegido porque está fora de Deus, está fora do céu, está fora da luz. E quem está fora da luz não tem segurança, não tem proteção, não tem nada da parte de Deus. Quem está fora da luz não presencia nada. Quem está fora da luz não presencia da boa, perfeita e agradável proteção dos céus. Só se Deus tiver misericórdia de você. Não é eu quem estou falando aqui nesta live, e sim é o Pai que está falando aqui. É a palavra que diz. Tem muita gente que está fora dos caminhos do Senhor. Tem muita gente que está distante da luz. Tem muita gente que está com a sua vida nas trevas e ainda fica continuando achando que o Criador tem audácia e tem a obrigação de protegê-lo do mal. Só que eu digo que não. Deus, ele não tem a obrigação de te guardar. Você tem que fazer sua parte. Deus, ele guarda, mas você tem que fazer a sua parte. Deus, ele cuida, mas você tem que fazer a sua parte. Deus, ele zela, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta você só pensar que Deus pode fazer as coisas para você e por você e para você, e você não busca fazer sua parte. Acorda, igreja. Que Deus, ele não tem a obrigação de estar te protegendo, não. E você não fazer sua parte. E não se aleluia, Deus. E não se querer ser guardado e não querer fazer a parte, não adianta. É em vão. É em vão. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Criador. Você e eu, escute. Você e eu somos guardados. O tempo todo os profetas também são guardados. O tempo todo o povo de Deus é guardado por Deus por causa da misericórdia de Deus, que é grandiosa demais. O tempo todo, 24 horas, somos guardados. Nós que declaramos o Criador como Pai. Somos chamados filhos de Deus. Temos o selo na nossa testa, em nossas frontes. Aleluia, Deus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Em todo momento somos guardados. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Até no sono da gente nós somos guardados. Todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos neste mundo e declararmos Deus como nosso Pai, e estivermos debaixo da sua luz e da sua proteção, em todo o momento de nossas vidas, 24 horas seremos protegidos e estaremos na casa do Pai em segurança. Aleluia. Jesus mesmo prometeu em sua palavra que estaria conosco todos os dias,
Mateus capítulo 28, versículo 2. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sabe o que é isso? É uma promessa de Jesus para mim e para você que está me vendo, me acompanhando nessa live. Que Ele estaria conosco 24 horas, não é só uma hora e depois não, tchau. Não, é 24 horas por dia Ele está ao nosso lado. Eu vou presenciar aqui um livramento da parte de Deus que eu tive. Já é a segunda vez que acontece esse tipo de coisa. Nunca mais tinha acontecido esse tipo de coisa comigo. E eu presenciei do livramento das mãos de Deus. Eu vou compartilhar isso aqui. Esse livramento que eu tive. Nunca mais tinha tido. É a segunda vez já. Primeiro foi a primeira, depois nunca mais. Passou um tempão. E semana passada foi a segunda. Eu estava dormindo no meu quarto, na minha cama. Eu estava num sono tão profundo que logo dentro da minha casa entrou um rato. Olha lá o tamanho do bicho. Grandão. Um rato terrível. Coisa de Satanás. Nunca mais isso tinha acontecido. Nunca mais esse negócio aconteceu. Aconteceu já faz tempo pela primeira vez. E aí nunca mais aconteceu. E semana passada foi desse dia um rato muito grande. Eu estava tão profundamente dormindo, um sono tão profundo, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas para a glória de Deus que aqui em casa tem um cachorro. E esse cachorro, ele é caçador. É o meu cachorro, ele é caçador. E esse cachorro foi ele que me acordou, porque Deus usou o cachorro para me acordar. Puxou pelo meu cabelo para me levantar da cama. E eu com espanto, quase dormindo, quase caindo de sono, me acordei. E quando eu vi o bicho andando pelo quarto, queria me morder, subir na cama para me morder. Escute, para me morder. Só que não teve sucesso, porque Deus usou o meu cachorro para me acordar, para me fazer me levantar e começar a latir bem perto do meu ouvido e como se dissesse bem assim o cachorro: ei, acorda, você está em perigo. Levanta da cama, você está em perigo, tem um rato dentro do teu quarto querendo te morder. E o bicho estava querendo subir em cima da cama para me picar. Só que para a glória de Deus, Deus usou o cachorro daqui da minha casa para me livrar desse demônio, desse diabo. Para a glória de Deus, o Criador usou o meu animal de estimação para matar com aquele rato. Ele matou com o rato, queridos. Ele matou, pegou pela boca, tacou na parede, depois tacou no chão e bateu, e depois olhou para ver se ele estava morto. Ele não estava, já queria para cima de mim, e o bicho matou e morreu. Para a glória de Deus, o Senhor me livrou. Sabe o que é isso? Isso é um livramento. Isso é um livramento de Deus, é um livramento dos céus. E a gente vê que quando nós estamos confiando, com nossa confiança totalmente em Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege. Porque se eu não tivesse
com Deus aquilo tinha me mordido. E eu nem tava aqui dando essa palavra aqui. Eu teria morrido, eu tinha pegado, sei lá o que, uma doença, um negócio aí, sei lá o que. Aleluia. Eu não estaria nem aqui falando isso aqui. Para a glória de Deus, o Criador me deu o livramento. Já pensou se aquele bicho me morde? Eu não estaria nem aqui. Tinham pegado uma doença braba aí, sei lá que tipo de doença. Tinha mijado em cima de mim um rato, eu tinha pegado uma doença. Mas eu tenho tanta confiança em Deus que foi Deus que usou meu animal de estimação para matar aquele bicho. Porque ele estava danado querendo subir em cima da cama para me atacar, para me morder. E Deus usou o animal para me acordar. Que se não fosse, eu não tinha me acordado. Eu não tinha me acordado. Aí, quando eu me lembro disso, às vezes eu rio, sabe? Eu começo a sorrir. Mas só que eu rio assim, mas eu agradeço muito a Deus. Por causa que senão o negócio ele tinha me matado, ele tinha me mordido. Eu não sei o que ia acontecer comigo, não sei o que eu ia passar, não sei como é que... Eu não sei. Mas para a glória de Deus, Deus me protegeu. E isso quer dizer com isso, meus irmãos? Que 24 horas por dia Deus está ao nosso lado nos protegendo. Até no nosso sono. 24 horas por dia, em todos os momentos, Deus está ao nosso lado, nos guardando do perigo. Nos guardando das pestes perniciosas que invagam em meia escuridão. E muitas outras livramentos que eu já presenciei da parte de Deus. Glória a Deus por isso. E eu sou grata a isso, por isso, a Ele. Por isso que eu digo que eu não tenho medo do mal, porque eu tenho Deus para me guardar. A mesma coisa você que serve a Deus, você não tem que ter medo do perigo, porque você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que cuida de ti, que te dá a mão quando você precisa. Você ainda não está morto porque Deus não deu permissão para você morrer, porque Deus não tem propósito na morte de ninguém. Ele não se agrada na morte de ninguém. Por isso que Ele não permitiu que você viesse a morrer. Que já era para você ter vindo a óbito, sabia? Já era para você ter vindo a óbito, já era para você ter descido à sepultura. Olha que Jesus Cristo está mandando eu falar para alguém que está aqui me ouvindo. Já era para você ter descido à sepultura, sabia disso? E sabe por que você não desceu à sepultura? Eu não sei se é homem ou se é mulher, lá sei para quem é essa mensagem, mas eu só sei que o Espírito Santo está mandando eu falar. Sabe por que você não desceu à sepultura ainda? Não sabe não? Ah, eu vou te falar. Você não desceu à sepultura porque Deus é que não deu permissão para que você viesse descer à sepultura. Porque se Deus não tivesse Deus não tivesse na tua vida te protegendo, você já tinha descido à sepultura já era tempo. Porque de tantas coisas que você andou cometendo na terra dos vivos, já era para você ter descido à sepultura. Você não desceu da sepultura para lá, para baixo da terra, porque Deus ainda tem propósito na tua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Em meio ao caos na tua vida, Deus ainda tem propósito. Em meio aos erros trágicos e às catástrofes que acontecem de vez em quando na tua vida, Deus ainda tem propósito na tua vida. Se Ele não tivesse propósito na tua vida, e se Ele não te amasse, você já tinha descido à sepultura já faz tempo. Jesus, eu já falei que tu mandou eu falar. Aleluia, Deus. Deus 24 horas está te guardando. Se Ele não tivesse te guardando
você já tinha arriado a sepultura. Você já era morto. Aleluia, Deus. Meu Deus, eu tô sentindo que tá falando com... eu tô sentindo que tá falando com alguém. Eita, Jeová, poderoso. Aleluia. Mas o próprio Deus colocou ao nosso redor um guarda, um segurança pessoal. Este guarda que nos acompanha, sabe quem é, meus irmãos? É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Vejamos aqui o que diz a parte B do versículo 7 do Salmo 34. Diz: dos que o temem e os livra. Em outras palavras, o anjo do Senhor acampa e fica de guarda. Fica de guarda ao redor das pessoas que temem a Ele. A palavra temer, meus amados irmãos, não é no sentido o anjo ficar acampado ao seu redor e o livrar. Não. Quando obedecemos a Deus, alcançamos tudo que Ele tem reservado para nós. E quando desobedecemos a Ele, nós perdemos aquilo que Ele tem de melhor para nós. Vamos dar aqui uma ilustração. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pessoas ricas contratam segurança para elas e para os seus filhos. Isso porque elas têm medo de serem sequestradas, ou até mesmo de terem os seus filhos sequestrados pelo mal. Por isso elas contratam seus seguranças e só saem às ruas acompanhadas junto dos seus seguranças, junto deles. Segurança ali que elas contrataram protege do mal e livra elas do mal. Mas quem protege o segurança? Esses seguranças são seres humanos como eu e você. Portanto, mortais igual eu e você. E estes seguranças estão sujeitos a falharem. E não ficam acampados ao nosso redor, ao redor daqueles que os contratam. Quando nós contratamos de segurança, eles não ficam ao nosso redor acampados igual o anjo do Senhor fica. Acampados ao nosso derredor, nos protegendo. Mas o anjo do Senhor, sim. Ele fica ao nosso redor, acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal 24 horas por dia, em todo momento. Não é somente uma hora, como aquele segurança contratado por nós. É diferente. Outro ponto importante é que mesmo os guarda-costas têm um patrão, ou seja, para contratar os seus serviços, tem que ser conversado e conservado com seus patrões. Não fala diretamente com eles. Não falam, não precisam. Assim são os anjos do Senhor. Eles são enviados por Deus para proteger eu e você. Então, para ter os seus serviços, é necessário falar com Deus. É necessário falar com Ele. Para ter o serviço sobrenatural de Deus e a segurança do rei, dos reis, é necessário falar com Deus. Para que Ele designe ao nosso favor e não venhamos precisar ter dinheiro para pagar, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para Ele poder prestar serviço para nós. Não.
Mas diante da ordem de Deus, Ele ficará acampado ao nosso lado em todo momento, 24 horas por dia, nos guardando, nos protegendo, nos livrando dos males e perigos adversos em meio ao nosso cotidiano. E é por isso que nós devemos lembrar de algumas coisas importantes que a palavra do Criador fala. Coisas mega importantes que a Bíblia nos diz a respeito dos anjos. Nós não devemos adorar os anjos. Não devemos fazer orações aos anjos. E nem venerar os anjos como se eles fossem seres para serem adorados. A Bíblia diz clara isso aqui com perfeição, que nós não temos que curvar os nossos joelhos diante dos anjos, porque eles são seres como eu e você. Eles não são dignos de receber a nossa adoração. Só Deus é que é digno de receber a nossa adoração. Os anjos não precisam. Outra coisa que eu acho errado é que em meio às congregações, nas denominações, os líderes falam: eu estou vendo o anjo passando por aí. Eu estou vendo o anjo fazendo o dever, a tarefa dele, está passando aí te entregando a isso, te entregando. Não, isso é errado. O anjo não faz nada que é para ser feito por mim e por você. Ele não faz nada disso. Ele recebe só ordens do céu, ordens do patrão, que é Deus, para entregar as coisas para nós. Mas eles não fazem aquilo que é da parte de Deus, que Deus reserva para mim e para você fazer. Eles não fazem isso. Eles não fazem nada disso. Eles não podem fazer, bem que eles querem fazer o que eu e você faz. Só que Deus diz: olha, não é para vocês fazerem isso o que os meus servos fazem. O dever e a missão de vocês é para fazer a minha vontade, é para atender as minhas ordens. Mas não é para vocês fazerem aquilo que os meus servos fazem. Eles querem: ai meu Deus, deixa nós fazermos. Eles pedem: deixa nós fazermos isso. deixa nós fazermos isso. Deixa nós fazermos isso que os teus filhos fazem. Eles querem fazer, mas Deus diz: não, vocês não podem. Vocês não podem fazer isso daí, o que os meus filhinhos fazem. A ordem de vocês é para fazer as minhas ordens, é para atender os meus pedidos. Não para fazer isso que os meus filhos fazem. E o que eu acho errado é as pessoas dizendo que os anjos fazem aquilo, fazem aquilo outro, e não sei o que, e bababá, blá blá blá, e blá blá blá, aquele negócio. Não creio nisso. Aleluia. Somente Deus faz as coisas. Os anjos não fazem. Os anjos, as únicas coisas que os anjos do Senhor faz é atender os pedidos do patrão. Eles atendem o pedido do patrão. Só e mais nada. Que é guardar eu e você do perigo, livrar eu e você do perigo, cuidar de mim e de você, mostrar o caminho certo e o errado para mim e para você. Essa é a missão de um anjo do Senhor. Para fechar a live, eu quero deixar o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 e 10. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me:
olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Eu e você somos guardados pelos anjos. E mesmo sem perceber, você e eu já recebeu muitos livramentos. Igual esse aí que eu contei, esse meu livramento, muitos outros livramentos que já recebi da parte de Deus. Deus ordena que seus anjos guarde eu e você e livre eu e você do perigo, do mal. Você pode glorificar o teu Deus por isso? Porque eu glorifico o meu Deus pelos livramentos que Ele tem me oferecido, que Ele tem me dado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e que assim seja feita a vontade de Deus sempre em minha vida, em todo o tempo. Sabia que agradecer por muitas vezes nós somos amparados por Deus, socorridos por Ele, guardados e amados por um Pai que se preocupa e cuida de nós em todo momento, 24 horas, e ordena seus anjos para nos livrar? Isso é maravilhoso e gratificante para nós. Eu quero dizer para você, se você ainda não se sente seguro e protegido no seu dia a dia, então hoje faça o mesmo, faça este seguro de vida que Deus está te oferecendo aí, agora, neste exato momento. Tenha ao teu lado um anjo do Senhor, como seu guarda pessoal, protetor e guardião. Para contratar esse serviço, basta você falar com Deus. Não é preciso você pagar nada pelo serviço. Porque quando você o teme, recebe todas as bênçãos vindas dos céus. Elas recaem sobre a vossa cabeça. E são dadas por Jesus, que trocou a vida dele pela sua vida, pela minha vida e pela sua vida na cruz. Fique bem claro isso aqui. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está falando, igreja. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar nessa transmissão de vídeo. E eu agradeço. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.